Eu defendo ideias aí bem mais ambiciosas que essa, né? Eu acho que esse factoide ele pode ser o ponto de partida para uma necessária autocrítica sobre a nossa pseudodemocracia. E você adiantou muito bem, né? O PSL ele nada mais é do que uma legenda de aluguel do bolsonarismo. O corretor desse negócio, como você bem trouxe aqui à tona, foi o ministro afastado, Gustavo Bebiano, né? O proprietário do ativo, vamos dizer assim, o locador da legenda, é o deputado federal Luciano Bivar. E os inquilinos são a família Bolsonaro e demais correligionários, né? Se nós dermos alguns passos para trás, a gente percebe que isso não é um problema circunstancial, né? Não é simplesmente uma questão de picuinha partidária. Na verdade, isso é reflexo de um problema estrutural, só que tem solução. Aqui tem espaço para um otimismo esperançoso, porque o Brasil, né, contrariando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, limita os direitos políticos dos seus cidadãos e ele condiciona, né, a eleição de uma pessoa à filiação a partido político. Ou seja, mesmo uma liderança, como é o caso do presidente da República, precisa do aval de um cacique partidário para concorrer a cargo eletivo. Isso é um absurdo. Fazendo um paralelo, é por isso que tanta gente do bem, tanta gente boa se afasta da política, porque as portas da vida pública elas estão guardadas por porteiros de caráter e interesse muito duvidosos. Essa é a verdade. É a velha política que determina quem vai se candidatar. Portanto, as lideranças sociais, as lideranças econômicas, essas que brotam organicamente da sociedade e são legítimas, são reconhecidas socialmente, essas lideranças elas ficam submetidas às elites partidárias velhacas, né? No Brasil, a gente não tem uma aristocracia no governo, e aqui no sentido clássico da palavra, né? Nós não temos uma elite formada pelos nossos melhores, nós temos oligarquias no governo, portanto uma elite formada por poucos, né? Com um viés assim muito tirânico e antirrepublicano. Esse é o primeiro problema, hegemonia partidária, né? Obrigatoriedade de filiação e a impossibilidade das candidaturas independentes, que algumas pessoas chamam de candidaturas avulsas, e isso em flagrante violação aos direitos humanos. E aí o outro problema, que o Zé Maria trouxe muito bem, é de ordem econômica. Certo? É o financiamento público de campanhas e de partidos. A disputa por controle partidário também é uma disputa por verbas milionárias pouco fiscalizadas, né? Esse ponto tem que vir à tona também. A estimativa atual, Edgar, é que o PSL embolse aí, entre fundo eleitoral e fundo partidário 360 milhões de reais de dinheiro público em 2020 e vai embolsar esse dinheiro do povo injusta e desnecessariamente, né? O PSL ele constituiu a segunda maior bancada do Congresso, 10% da Câmara Federal, com apenas 9 milhões e 200 mil reais de fundo partidário. E mesmo assim conseguiu protagonizar o escândalo eleitoral que você mencionou, envolvendo aí a fraude da cota feminina do fundão em candidaturas de fachada, é o tal laranjal do PSL. Então assim, se com menos de 10 milhões de reais do pagador de imposto, os políticos eles já se lambuzam, imagina com 360 milhões de reais. Fora que, como esse dinheiro não é igualmente distribuído entre os candidatos, ele fere a isonomia, né, a igualdade de condições na disputa eleitoral. Então, para fechar, para muito além de rusgas e picuinhas partidárias, a gente está diante de um problema estrutural da nossa democracia que só vai se resolver com esses dois pontos da reforma política: fim do financiamento público e legalização da candidatura independente. Se o presidente da República não se engajar pessoalmente nessas pautas, ele sempre será refém do mecanismo, né? E aí, considerando a sua popularidade, o presidente Bolsonaro seria o maior beneficiário de um sistema mais livre e de um sistema sem esses incentivos públicos aí às elites políticas. Vai lá, Zé, pra gente fechar, uma frase tua. Pois os partidos dominam. Para se ter uma ideia de um risco, há prazo de filiação partidária. Então, se depois do prazo o partido rifar ou expulsar ou decidir não lançar candidato, um candidato, mesmo que tenha condições de chegar na final, fica sem partido, fica sem candidatura. Quanto é que vale no mercado negro uma decisão como esta, né? Então, é isso aí, é preciso mesmo mudar. E neste caso aí do presidente Jair Bolsonaro, ele vem queimando etapas e queimando antigos aliados, e isso em política é perigoso. É isso, Edgar. Valeu, Trindade, obrigado pelas suas informações, pelo papo, bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa, meu camarada, já sabe, né? É só chamar. Um abração, Zé. Muito bem, obrigado, bom dia.